Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nas palavras de Magnus Carlsen, o jogador mais interessante da história para ele é o jovem Kasparov. O Kasparov antes de se tornar campeão do mundo. Um jogador agressivo, para frente, para cima e muito preciso nos seus cálculos, né? E aqui ele tá jogando então um torneio, galera. É o torneio de Interpolis, o 5º torneio de Interpolis. Eu vou ler aqui os nomes dos jogadores que estão nesse torneio. O fantástico é que qualquer um desses jogadores pode ser o campeão do torneio, de tão forte, né? Então a gente tem aqui o Beliavsky, Tigran Petrosyan, campeão mundial, Lajos Portes, Jan Timman, temos aqui o Ljubomir Ljubojevic, Boris Spassky, aqui Kasparov, Ulf Andersson, o Sosonko é o único que eu não conheço assim de nome, Bent Larsen, Robert Hübner e também o Anthony Miles, tá bom? Essa é a galera que tá jogando esse torneio, pra vocês terem ideia, só fera, só peso pesado, e a gente tem então um torneio onde todo mundo pode ser campeão. A gente tá numa etapa final, o Garry Kasparov ali lutando pela liderança, mas é aquela história, em torneio muito forte, né? O Guiri já dizia, em torneio muito forte ganha quem empata mais, né? O importante é não perder, né? Mas vamos dar uma olhada, Garry Kasparov então contra Tigran Petrosyan, um momento importante aqui do torneio, tá bom? E aqui então o Garry Kasparov está com as peças brancas e começa com o peão dama. O Tigran Petrosyan responde também aqui com D5 e depois aqui então de C4 o gambito da dama. A gente tem o gambito da dama aceitou aqui o peão e o Garry Kasparov segue desenvolvendo agora com o cavalo aqui em F3. Daqui a pouco ele recupera esse peão, né? Vamos ver como é que segue aqui a partida. Cavalo aqui em F6, temos E3, o bispo agora abre um ataque aqui para cima do peão e depois de bispo G4 as pretas vão devolver material. O Petrosyan tá devolvendo o peão, né? Então aqui Garry Kasparov captura o peão de volta e depois aqui então de E6, dando aqui liberdade para o bispo poder jogar e também suporte para a casa de C5. Em algum momento as pretas vão estourar C5, vão jogar com A6, vão jogar com B5, vai ter um contrajogo aí na ala da dama. Vamos ver como é que o Garry Kasparov decide jogar. Primeiro ele questiona o bispo com H3 e agora pode voltar, pode tomar. O Petrosyan volta o bispo para a casa de H5. O Kasparov segue com o cavalo C3 desenvolvendo e temos aqui o lance A6, muito jogado nesse tipo de posição para poder jogar depois com C5 e B5, as pretas vão preparando essa expansão. O Garry Kasparov joga agora esse G4, galera, essa partida aqui, ela é fantástica, eu já fiz inclusive essa partida aqui no canal, mas não nesse contexto e nessa releitura que a gente está fazendo aqui agora, né? O Garry Kasparov vai para cima do Tigran Petrosyan, joga com G4, não tem outro lance, o bispo volta. E o Kasparov segue perseguindo o bispo agora com o cavalo aí em E5, com um cavalo bem centralizado. Cavalo de bem D7, Tigran Petrosyan segue com o desenvolvimento, o Kasparov captura aí o bispo, temos cavalo por G6, então H por G6 abrindo aqui a coluna H, o Tigran Petrosyan começa a ter umas ameaças no futuro aqui de pressionar o peão de G4, e se a dama não estiver protegendo, cai por conta da cravada aqui, a pressão na coluna H. Aqui, então, temos o bispo volta para F1. Esse lance é bonito, né? Mas você fala assim, o Petrosyan tá de brancas ou de negras? Não, o Petrosyan tá de negras, né? Porque essas voltas, assim, do bispo, essas são manobras defensivas do Petrosyan. Mas aqui é um lance muito interessante que visa colocar aqui o bispo para cobrir essas casas claras que foram enfraquecidas com o avanço aí dos peões de H3 e G4, né? Muito bem, a partida seguiu aqui com C6 e agora o Kasparov coloca finalmente o bispo em G2 e depois de dama C7 o Kasparov segue aqui com o roque, um lance muito corajoso, colocando o rei aqui no meio desse ataque todo aqui das peças do Petrosyan. Por que o Kasparov fez isso? Porque ele quer fazer uma enxurrada na ala da dama, ele quer atacar o Petrosyan. O Petrosyan segue aqui com o bispo E7 desenvolvendo, o Garry Kasparov manda bala nesse lance F4, bonito lance aqui do Kasparov. Cavalo B6 vem trazendo as peças, Kasparov já solta aqui o G5, ataca aí o cavalo e o cavalo volta em segurança para a casa de D7, né? O Kasparov segue com dama G4, vem trazendo as peças. O Petrosyan faz o grande rock e o palco tá montado, né? Garry Kasparov vai atacar com tudo na ala da dama, Tigran Petrosyan vai atacar com tudo na ala do rei. Bora ver essa luta? Aqui temos agora torre em B1 pelo Garry Kasparov já preparando aí os ataques ali na ala da dama. O Petrosyan joga um defensivo, joga um profilático, rei B8. E o Kasparov solta já o braço
com o lance B4. Tigran Petrosian coloca o cavalo aí na casa de D5, não à toa ele tinha colocado o cavalo ali em B6, segue pressionando em C3, segue pressionando aqui em B4. Garry Kasparov decide jogar o cavalo aqui no canto, mantendo as peças no ataque, e o Petrosian já solta o braço aqui com o lance F5, atacando a dama do Garry Kasparov. E agora, será que vale a pena tomar aqui o peão en passant? Nada disso, o Garry Kasparov simplesmente recua aqui a dama para a casa de G3 e o Petrosian segue então com o cavalo por B4. Garry Kasparov sacrifica, portanto, o peão de B4 para conseguir bastante atividade e vai tentar deixar o Petrosian todo restrito. Será que ele vai conseguir? Será que vai valer a pena esse peão aí que ele sacrificou? O Garry Kasparov segue agora com o bispo aqui em D2, atacando o cavalo. O Petrosian tem que defender, volta o cavalo, agora ele vai se reagrupar e o Kasparov continua trazendo as peças agora, essas duas torres poderosas aqui nas colunas B e C. Petrosian segue com defesa, rei aí em A7, o Kasparov vem trazendo as peças, a dama volta para E1 para dar suporte nas casas escuras no ataque para cima do rei. O bispo pode vir para a casa de H5, o bispo pode tomar aqui o cavalo e lutar pela casa de B6, enfim, ainda não tem nenhum ataque direto, mas o Kasparov vem trazendo as peças. O Petrosian joga agora o lance bispo aqui em A3, né? Ele tá atacando aqui a torre do Kasparov, o Kasparov coloca a torre em segurança aqui na casa de C2 e o Petrosian joga a dama, portanto, aqui na casa de D6, um lance bem corajoso, porque o bispo vai ficando sem volta, né? Mas vamos ver qual que é a ideia aqui. Uma das ideias é tirar aqui a dama da coluna C, vamos ver como é que segue aqui o ataque de Garry Kasparov, torre aqui em B3, indo para cima desse bispo que tá quase sem volta. O Petrosian segue agora com dama em E7, né? Então aqui, dessa forma, dando a casa de D6 para o bispo poder voltar. O Garry Kasparov segue com seu ataque, dama em E2 foi jogado. O Petrosian coloca a torre aqui em B8. O Petrosian é conhecido como um dos melhores jogadores defensivos e de contra-ataque da história. Vamos aprendendo aqui com o Petrosian como defender essa posição, porque o Kasparov tá vindo daquele jeito agressivo dele, né? Já tá tirando as luvas, vai lutar sem luva praticamente, já sacrificou um peão e tudo. E o Petrosian tem que se defender. Então vamos ver como segue aqui a partida. Garry Kasparov vem trazendo agora, pressiona fortemente o bispo lá de A3, o bispo volta em segurança para a casa de D6 e o Kasparov faz essa manobra de cavalo aqui em B2 visando novos lares. Vamos ver como segue a partida, a torre aqui de H em C8, Petrosian tá ficando meio com o rei aqui, meio entupido aqui, hein? Ou ele se defende ou ele vai levar checkmate logo mais. O Garry Kasparov segue com o cavalo aqui em C4 e a gente tem o bispo em C7, tentando lutar aqui, controlando as casas escuras. Garry Kasparov segue com A4. Olha que posição terrível aqui para as negras, né? Como se defender dessa... O Garry Kasparov, quando vem com tudo. Não dá tempo de defender, né? Mas aqui a gente está falando do Petrosian. E o Petrosian vai para uma ideia aqui espetacular. Ele faz esse lance B5. O computador não gosta muito, mas realmente assim que mais ele tem, né? E agora ele vai para a coragem aqui, abre um pouco a posição. Vamos ver a ideia do Petrosian. A partida seguiu com A toma, C toma, e o Kasparov então tem várias maneiras de seguir na posição. Ele joga com o lance torre A2, aqui um lance que o computador acaba não gostando muito. Por quê? Porque aqui as pretas têm a possibilidade de capturar aqui em C4, né? Uma continuação bastante interessante, seguiria com torre por A6 e depois de rei por A6, dama por C4 aqui, essa é a ideia do Kasparov, né? Aqui ele vai ganhar aqui de brancas, dama por C4 cheque e depois segue com dama em A4 e o checkmate está por vir. Na verdade, então, as pretas não podem tomar o cavalo, mas torre A2 foi ruim por conta de bispo D6 aqui, então as pretas teriam uma defesa suficiente aqui com bispo D6, por exemplo, torre por B5, torre por B5, cavalo aqui por D6, dama por D6 e dama por B5. Notem que o peão está cravado e o Kasparov comenta no livro dele, O Teste do Tempo, que essa posição traz uma vantagem óbvia aqui para as brancas, né? É porque na época ainda não existia o Stockfish, seu Kasparov, porque a gente põe essa posição no Stockfish e o Stockfish encontra um recurso aqui para as negras, que seria o lance torre C2 aqui buscando a igualdade, forçando a igualdade, né? Aqui as brancas não poderiam capturar a torre, porque senão cai a dama, e aqui então teria que tirar a dama, jogar aqui um lance como dama em A4, e depois das trocas das torres, a vantagem óbvia não existe mais, não tem mais nenhuma vantagem óbvia, aqui a posição ela é bem equilibrada, né? E então o Garry Kasparov faltou um lance ali para ele analisar e encontrar esse torre C2, e o Stockfish encontrou, né?
Então o Petrosian nessa posição não pode capturar o cavalo, a gente viu, bispo D6 é possível e traz a igualdade, mas o Petrosian acaba jogando aqui o lance rei B7, um lance bastante ousado. O Kasparov com esse monte de peça vai querer atacar, ele segue agora com bispo B4, um lance que os computadores não gostam muito. Os computadores aqui preferem esse lance aqui, dama B1, que segue com ataque, tá? Mas a posição já é complexa demais, né? Apenas para mostrar aqui para vocês o que o computador sugere, né? O cavalo aqui tá cravado, né? Então sugere aqui uma continuação bem difícil, mas aonde as brancas realmente acabam com uma grande vantagem, né? Mas como a gente viu, existiriam outras possibilidades também, a posição ela é bem complexa, né? O Garry Kasparov segue com esse bispo B4 e o Petrosian agora então coloca a dama em segurança, a dama sobe mais uma casa. E agora, galera, será que esse ataque aqui do Garry Kasparov vai dar boa, hein? Porque ele andou entregando algumas coisas, tá vindo com todas as peças aí, mas o Petrosian parece que tá se segurando bem. Garry Kasparov segue com bispo D6 e agora se as pretas capturarem esse bispo, cavalo por D6 vai dar um duplo, vai cair a dama. Hora de tomar cuidado, o Petrosian segue aqui com torre A8, vamos ver qual que é a ideia do Petrosian. Ele já traz uma defesa aqui para a casa de A6 e o Garry Kasparov segue aqui com dama B1. Mais uma vez, dama B1 aqui jogado pelo Garry Kasparov. Mais uma vez o computador não gosta, ou seja, a gente vai percebendo que o Garry Kasparov não está conseguindo encontrar, né, o seu ataque aí para cima do Petrosian e acaba fazendo um lance que os computadores também não gostam. Ô Rafa, o que ele poderia ter jogado então no lugar desse lance? Os computadores sugerem avançar aqui o peão na casa de 4, tentar rasgar essa diagonal de casas claras, né? E aqui, por exemplo, depois de peão toma, dama em F7 seria uma possível continuação. E aqui a gente tem uma continuação simulada aqui pelos computadores, só para a gente ver que realmente também é uma continuação nada fácil de encontrar, mas que no final das contas o Garry Kasparov teria uma vantagem, assim, não que ela seja uma vantagem decisiva, mas o Garry Kasparov ficaria numa posição melhor com certeza, né? Par de bispos contra bispo e cavalo, os peões aqui caindo, um batalhão de peões aí para subir. Aqui sim a gente teria uma posição bem vantajosa para o Garry Kasparov, por isso que os computadores apontavam E4. Mas o Garry Kasparov acabou jogando esse lance dama B1 e vamos ver como é que o Petrosian então vai fazer para se defender. Será que ele se defende? Olha esse rei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, um monte de peça atacando esse rei. O Petrosian segue aqui com rei C6, galera, fino demais, ele vai encontrando as defesas. O Garry Kasparov, louco da vida, segue com torre de bem em A3. Mais uma vez ele acaba não encontrando os melhores lances. Os computadores apontam aqui bispo por C7, com uma boa continuação aqui para o Kasparov, mas uma continuação difícil demais de encontrar. A torre aqui em B7, sacrifica aqui em A6 para ir para cima do rei, né? Uma loucura aqui. Aqui tá quase a imortal do Krikor. Tá acabando as peças, Kasparov, dá mate logo, né? Mas aqui é o seguinte, o Kasparov acaba conseguindo recuperar aqui as peças e acaba ficando numa posição equilibrada, né? Então a gente teria aqui uma posição onde todo mundo tem 5 peões, uma peça menor, uma dama para cada um, ambos os reis aí não estão tão seguros, né? Então a gente teria uma posição equilibrada aqui, peão passado, tem que tomar cuidado, ainda com muito jogo, né? Então essa seria a melhor continuação aqui para o Garry Kasparov, jogar aqui bispo por C7, né? Mas o Garry Kasparov segue aqui com torre de bem em A3 e o Petrosian vai mostrando as suas habilidades defensivas. Ele segue com B por C4, fala, passa esse cachorro pra cá. O Garry Kasparov segue com seu ataque, torre por A6, ele fala, não é possível que eu não vou dar checkmate nesse rei aí. A partida seguiu com torre toma e torre toma. E aqui, como seguir, né? O Petrosian segue agora com bispo B6, notem os cavalos dando suporte aí pro bispo. O Kasparov fica louco da vida, segue com bispo C5, ele fala, eu tenho que ir pra cima desse rei, eu tenho que dar checkmate. O Petrosian joga com dama D8, traz mais uma proteção aqui para B6. Kasparov espumando, segue com dama em A1 aqui, mas já não tem lance bom para encontrar. A partida seguiu com cavalo por C5 aqui pelo Petrosian. E depois de peão toma, o que fazer? O bispo tá cravado aqui. Rei por peão aqui pelo Petrosian. Eu acho que o Ivanchuk teve aulas com o Petrosian, não é possível, né? Olha onde está o rei do Petrosian contra o Kasparov, que ousadia, né? Mas o pior de tudo que vai deixando o Kasparov louco da vida é que não tem como castigar esse rei. O Kasparov ainda joga torre em A4, mas logo na sequência abandona aqui a partida.
Abandonou porque não dá mais, pessoal. Tigran Petrosyan, o tigre de ferro, né? O cara realmente é um monstro da defesa e ele conseguiu segurar o Kasparov espumando e pôs no colo, né? Grande Tigran Petrosyan. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos ver uma possível continuação aqui. Seria rei B5, que loucura. Aqui a torre volta, bispo por E3, cheque, né? A posição aqui das brancas vai desmoronando, né? Agora sim, o Tigran Petrosyan partiria aqui para um contra-ataque, né? Aqui dá para cobrir simplesmente de cavalo e aqui o Petrosyan tem uma posição com o rei aqui em B5, um cavalo cravado em B4, mas por conta de todo o material a mais aqui e a posição também, a cooperação entre as peças, uma posição vencedora aqui para as negras. Uma partida espetacular, aqui o Garry Kasparov então perdeu essa partida, derrubou ele no torneio, ele acabou ficando ali na 1, 2, 3, 4, 5, sexta, na 7ª colocação, ele que estava líder ali do torneio, e o Petrosyan ficou em segundo, ele não perdeu nenhuma partida, o Petrosyan ele venceu 3 e empatou 8, tá? E o vencedor aqui do torneio foi o Beliavsky, que ele ganhou, ele fez muito ponto, ganhou 5, fez 5 vitórias aqui, monstrão, perdeu apenas uma e empatou as outras 5, né? E acabou ganhando com 7,5 pontos em 11. Então você imagina um torneio que o campeão é o cara que fez 7,5 em 11, né? É porque o torneio foi forte demais. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu, pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.